noite, minha gente. Que bom que vocês estão aqui. Metrópolis de Sexta começando. Cunha Júnior aqui ao meu lado, finalmente, né? Finalmente. Saudade, Cunha Júnior. Feitiço diácono, a gente estava no clima, né? A gente, um vinha, o outro saía, um saía, o outro vinha, né? Boa noite para você que está aí assistindo a gente em casa, porque primeiro foram as microférias da Didi, de uma semana. Depois eu fui para Belém do Pará. Beijo pro pessoal de Belém do Pará, que maravilhosos. E agora estamos de bom. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu já quero avisar que para quem gosta de videogames, tem 2 jogos independentes bem legais que vocês vão conhecer hoje aqui com a gente. Olha, são 2 projetos bem autorais, com muita criatividade e inovação. Quero ver também dança, teatro, cinema. Metrópolis de hoje tem tudo isso e espia só. Rabanete, já nasci. Tereza, Rosa, Vera e Regina. 4 irmãs juntas numa história de resgate de memórias. A gente recebe no nosso estúdio uma das irmãs, a atriz Vera Holtz. Essa resistência ficou no inconsciente de Vera Lúcia, comprometendo o seu jeito de namorar. Uma exposição em São Paulo reúne objetos descartados pela sociedade e alerta sobre os excessos do consumo. The Master Pupil é um jogo de quebra-cabeças inspirado nas obras do pintor impressionista Claude Monet. Foram 7 anos de criação e o mais curioso, ele foi todo pintado à mão. E das ruas para as telas, uma brincadeira muito popular entre as crianças, acaba de virar um game. É a Queimada. É hora de conhecer os novos jogos independentes. Vamos conhecer um game inspirado numa brincadeira muito popular entre as nossas crianças. É a Queimada. Pega essa! Desde pequeno, sendo uma criança que cresceu em apartamento e tendo que ficar muito tempo sozinho, eu acabei desenvolvendo um relacionamento muito íntimo com os jogos e com os desenhos animados. O que é o Dodgeball Academia? Como que surgiu a ideia do jogo? Eu gostava muito de um gênero de jogo chamado RPG, onde o jogador encarna no protagonista, no personagem principal, e por meio de escolhas, ele vai guiando a história e superando desafios. Gosto muito do esporte queimado, é um esporte muito colaborativo, é um esporte que une meninos e meninas, sempre gostei bastante. Anos depois, estudei game design, conheci o pessoal do estúdio parceiro, o Pocket Trap, que desenvolveu o jogo. A gente entrou num edital, que era o edital da SP Cine na época, e a gente foi contemplado com o primeiro lugar na época, então a gente conseguiu um dinheirinho para começar a desenvolver o projeto, né? Qual é o objetivo do jogo? O jogo se passa numa escola fantástica de Queimada. Você joga com o protagonista, o Otto, e ele tem que passar por diversos testes, aprender as disciplinas do jogo e passar por diversos desafios para se tornar o melhor jogador de Queimada de todos os tempos. E ele vai descobrindo no decorrer do processo do jogo que, com o poder da amizade e dos amigos, ele consegue realizar o sonho dele. Quem foi o Otto, né, na tua vida? De onde surgiu a inspiração desse nome? O Otto foi meu cachorrinho de quando eu era pequeno, viveu até os 17 anos e eu quis fazer uma homenagem para ele e a gente colocou um código no jogo, que se você põe o código no jogo, você vira o cachorrinho, né, o próprio Otto. Também dá para perceber que tem dialetos, né? Aparece do sul, do nordeste, assim. A gente se preocupa bastante em promover nossa cultura. A gente cresceu jogando jogo japonês, americano, e a gente absorvendo muita coisa indiretamente, né? No nosso jogo, que é um jogo brasileiro, a gente colocou pastel, brigadeiro, açaí. E
E agora em 2022 vocês levaram um prêmio de melhor gameplay no Big Festival, né? É muito legal, a gente fica muito feliz, lógico, em receber os prêmios, porque valida todo o esforço que a gente teve por anos em diferentes áreas, né, do jogo, do que é o jogo. Teve o prêmio maior de todos, que foi a divulgação na revista japonesa Famitsu, que é a maior revista de games do Japão e talvez do mundo, assim. E aí foi muito gratificante. Vai ter uma continuação? Vai ter uma versão 2? Com certeza queremos contar ainda mais histórias sobre o Otto e a turma dele. Welcome to Metropolis TV show. We are here in Brazil and very excited. This journey actually it started with a picture, I think an eye, or a picture of an eye. What did you saw in that eye that make you go through this journey? It was this eye. I saw this close-up photography of a human eye. It was from an angle and I could see the iris in this round shape like this. And it looked like a little landscape. It looked like this little valley and it had all these like growing vines on it. And it just looked mysterious and wonderful. And then right in the middle was this dark pupil, you know? And Monet was one of my favorite painters. And a little bit of a spoiler, there is, he had cataracts in his later on in his life. All these ideas kind of started to mesh together, you know? So someone's life in this eye, the cataracts. And then suddenly I was like, well, I could just paint it and actually have, you know, use my creative arts degree and then and use, you know, his actual paintings in the game and kind of tie that together. And I was really proud of it because that first time that I saw all the layers move together and saw all the paint run through this kind of painted world, I was like, oh, maybe this is gonna work. And then, you know, the main feature of the game is Monet's paintings lining up together, you know. There's about 50 paintings, I think 48 or 49 of Monet's paintings through the game. And they kind of get more and more frequent until they're essentially little rewards for each puzzle you do. And then they start being integrated into the actual mechanics and puzzles themselves. The idea of you doing your craft and putting your paint in, but we both know that it's not the usual way video game industry works. You know, it's taken me 7 years to make this game, and there is a sense of marketing because, you know, getting eyeballs on your game as an indie developer, it's just me working on it. How do you do that? You know, how do you get people to look? And so having something that looks interesting and enticing and different helps a lot. But at the same time, it really did work for the style of game. You know, I wanted to make something that was lush and, you know, worked with Monet's artwork. I then printed that out. I got the print and I painted on the really detailed artwork. I then scanned that back in, put it back into Photoshop, cut it out, and then put it into the Unity game engine. So there was this process of it, and now I look at them and I'm like, oh, that's just so much work. So there was like an element of trying to get the player to experience what it's like to be an artist and to have those frustrations, but also those problem-solving moments. It's trying to get that experience down because that's what makes games different. You know, you experience it as the player, and there's nothing quite like that. Legal, né? Bom, uma exposição em São Paulo reúne no mesmo espaço artes visuais, artes cênicas e sustentabilidade. A ideia do artista plástico e cenógrafo Renato Boleri Rebouças, que sempre se incomodou aí com os excessos de consumo da sociedade.
Durante 15 anos de viagens, ele foi reunindo objetos descartados nos lugares por onde passou, além de restos de cenários, figurinos e adereços de peças de teatro. O resultado dessa pesquisa está numa exposição na Funarte, em São Paulo. Esta é a história da minha geração. Aliás, uma das histórias da minha geração. O projeto ele se chama, o Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades, um Requiem para o Antropoceno, que é uma referência direta aos gabinetes de curiosidades e maravilhas, que eram locais criados aí no período do Renascimento e no Barroco na Europa, para guardar ou para constituir coleções que vinham sobretudo do chamado Novo Mundo, América, África, Ásia e tantos continentes que não o europeu. Então eu parto desse princípio, vou buscar inspiração nesses gabinetes, a partir desse trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo, com reinserção de material, tanto de espaços enquanto objetos, móveis, de artes, de cenografia, de figurino. E aí surgiu essa ideia de pensar a construção de um gabinete às avessas. Um materialismo vulgar. E eu fui guardando esses objetos, primeiro com uma intenção de reutilizá-los nas cenas ou para alguma especificidade de trabalho, e com o tempo vários desses elementos foram não tendo uso. Por isso que eu chamo de desinteresses a exposição, porque quando eu vejo esses fragmentos jogados pela rua, no meu caminho, na porta da minha casa, eu tendo a não olhar para isso, Ele se torna algo desinteressante. Por que você não consegue olhar no fundo dos meus olhos? Eu me torno plástico todos os dias. Ao colocar o holofote aí nesses fragmentos, nesses restos, eu estou buscando, através dessa materialidade, remeter também às nossas questões sociais, de constituição de nação, que transformações tivemos a oportunidade de realizar e quantos desafios ainda a gente tem para realizar no Brasil. Eu acredito que essa exposição ela consegue me levar a vários lugares, assim, tanto na montagem dos tecidos, quanto na montagem dos elementos aqui cenográficos. A gente consegue encontrar desde coisas para alimentação da nossa casa, que a gente não consegue nem se dar conta depois para onde isso vai parar. Quando a gente ressignifica o material, trazer novas possibilidades, repensar novas vivências e novos caminhos. A meu ver, é um registro de muitas memórias, muitas histórias. Eu sou uma árvore. Eu fui uma árvore. Meus caboclos, o que é que anda fazendo aqui? E agora um convite para ocuparmos a Cinemateca Brasileira. Que tal, hein? Até o dia 20 de agosto acontece por lá a retrospectiva Walter Hugo Cury, um cineasta existencialista, muito ligado ao Bergman, por exemplo, e identificado com a cidade de São Paulo. São 15 filmes do diretor e algumas das cópias serão apresentadas pela primeira vez em versão digital, como essa que nós vamos ver antes do intervalo, do filme Paixão e Sombras, um filme de 1977, com a Lilian Lemmertz no elenco. Os ingressos, aliás, são gratuitos. Então vamos ao cinema e daqui a pouquinho a gente volta. Logo de início ela sente alguma coisa, uma sensação pesada e fascinante ao mesmo tempo. Uma coisa que aprende, que a atrai. Uma espécie de voragem sutil que começa a envolvê-la desde que ela avança por esse corredor. Teresa sempre expõe os seus sentimentos, nunca está blefando. Rosa irradia a perfeição do feminino na família e Regina é o lado cartesiano de Vera. Ela ama e respeita muito as irmãs como partes inseparáveis do seu próprio ser. Pois é, esse é um trecho de As Quatro Irmãs, filme documentário de Evaldo Mocarzel, que acaba de chegar nas plataformas digitais para aluguel. É uma mistura de ficção, realidade, que vai fazendo a gente se identificar com as histórias ali contadas.
momentos da família Fraletti Holtz, mas que podiam ter sido vividos por qualquer outra família, não é? É uma delícia ouvir esses relatos tão particulares. Vera Holtz, que bom recebê-la aqui, atriz, Evaldo Mocarzel, diretor, roteirista. Eu vou dispensar a Vera Holtz, viu? Eu quero falar com a Vera Lúcia. Quer que eu fale com sotaque ou sem sotaque? Fique à vontade. A Vera Lúcia é caipira. Caipira, você é ótimo falando caipira. Você foi buscar a Vera Lúcia e as irmãs dela nesse resgate de memória? Foi. Eu queria realmente falar sobre isso, né? Sobre esse amor familiar, né? Que nós somos muito unidas, né? As 4 irmãs. Hoje, Tereza já faleceu, né? Tereza faleceu logo depois, a mais velha. Olha. Então, eu queria falar sobre isso, a família e pertencimento. E eu achava que é isso, falando da minha família, poderia tocar, né, em outras famílias, né? Outras irmãs, outras formas, né, de relacionamento, né, entre essas mulheres, né? Na realidade, são 4 irmãs, estamos falando sobre isso. Né? E o casarão estava fazendo o aniversário. O casarão é de 1916, ele foi feito pelo Pedro Holtz, meu avô, e ele estava completando 100 anos. Eu falei, eu queria falar sobre esse casarão, né? Sobre essa casa, a memória dessa casa. Aí eu estava, na época, a gente estava dirigindo uma dramaturgia, dirigindo uma peça com a Ana Beatriz Nogueira, que a gente fala que a Ana Beatriz é a nossa madrinha. O Evaldo tinha escrito, né, a dramaturgia era dele. E eu comentei com o Guilherme Leme e falei, Gui, eu queria falar sobre o casarão. Ele falou, mas o Evaldo Mocarzel é documentarista. Eu falei assim, mas será que eu posso falar com ele? Claro! Aí eu falei, ele falou, lógico, vamos fazer. Só não quero fazer um filme doméstico. Eu falei, como é que a gente não vai fazer um filme doméstico falando sobre, né, a vida, né, de uma família? A gente está vendo a imagem lá do casarão lindo. Isso, Tereza bordando. A Tereza bordava muito, né? Evaldo, como é que você escreveu essa dramaturgia? Você conversou longamente com a Vera Lúcia antes? Na verdade, eu tinha uma vontade de experimentar essa ideia de um documentário performativo, assim. Na verdade, um exercício de autoficção, era uma coisa que me fascinava. Aí eu entrevistei a Vera sobre o pai, a mãe, as 3 irmãs e sobre ela mesma. Fiz um argumento de mais de 40 páginas, li para ela entender o que eu queria experimentar, porque eu estava tentando fugir realmente do vídeo doméstico, assim, né? Claro. E a gente foi buscar referências na história do cinema, né? O persona do Bergman, né? Que é uma atriz que perde a voz. E, no caso, Vera queria buscar essa memória. Ela estava enfrentando uns lapsos de memória e foi em busca dessa infância, dessa adolescência e desse legado familiar para dar uma turbinada na memória. E aquelas frases maravilhosas que a Vera diz. Como é que foi? Você foi falando, você foi traduzindo. Eu peguei assim, ó. Eu acordo e não me lembro. Às vezes nem sei onde estou. O passado está distante. Como é que foi isso? A Vera falava, você pegava e reescrevia? Ele pegava e reescrevia, né? Ela escreveu através de mim. Foi um exercício de alteridade, digamos assim. Mas eu também me coloco ali quando ela... A própria reflexão, esse documentário é uma tentativa de resgate, numa memória sem imaginação, ou seja, são frases minhas que eu recheava o discurso dela. Entendi. E, por exemplo, ela fala da noite fria do esquecimento. Isso é lindo. Isso é uma frase do Jacques Prévert, Le Feuille Morte, por exemplo, que eu estava ouvindo na época. Mas ficou lindo demais. Na realidade, o Evaldo e a Vera Holtz, eles se fundem nesse filme, né? De alguma forma, né, Evaldo? O Evaldo se sentia em casa, em Niterói, porque ele é de Niterói, Evaldo. E ele falou, mas eu me sinto no jardim da minha casa. E num passado, né? Que veio à tona nesse período também, né, Evaldo? Foi um resgate também da minha infância, da minha adolescência, numa Niterói que não existe mais e que eu redescobri no quintal da casa dela de Tatuí. A gente vai redescobrindo, né? O público também vai redescobrindo as suas cidades, as suas famílias e as suas questões. Dona Vera Lúcia tem suas questões, vamos ver uma delas aqui.
Vera Lúcia desenhou e fez a programação do baile hippie no Clube Tatuiense, do qual José Carlos era o diretor-presidente. Ela tinha 18 anos nessa época. Não parava, fazia de tudo. Seu apelido era Ininterrupta. Decorou o salão do clube com o amigo Rizek. Fizeram tudo com tinta acrílica, colocaram luz negra, programaram um grito primal para a abertura do baile hippie. Só que o pai a proibiu de ir, porque eles haviam colocado uma privada com flores na entrada do clube. José Carlos chegou em casa e deu um tabefe na filha. Depois disse: mas você é um lixo, minha filha, um lixo. Nascia aí, ou melhor, cristalizava-se aí a rejeição que Vera Lúcia passou a ter com a autoridade masculina. Um trauma que marcou a filha para sempre. Uau, é forte isso, hein, Vera? Então, Vera Lúcia. é gozado, porque quando a gente começou a falar sobre isso na época, isso veio à tona. Eu falei, meu Deus, achei que já tinha esquecido, tinha 63 anos. Então, você, a relação com o pai, como ela marca a gente, como ela ficou marcada, né, nessa minha relação depois, né, com autoridade, né, um desrespeito absoluto com qualquer tipo de autoridade, desde então até com ele, né, porque depois disso, obviamente, que eu continuei desobedecendo meu pai o resto da vida, né. Mas isso foi um momento do filme que muitas meninas vieram falar comigo depois da sessão, de que o que esse lugar tinha tocado elas. De como algumas questões paternas, como tem questões paternas no Brasil. A questão com o pai no Brasil é uma coisa seríssima. E, então, isso a gente já percebeu nesses 2 dias de que a gente passou. Óbvio, gente, eu tenho 70 anos hoje, meu pai era um... Né, depois, a relação com o papai das minhas irmãs não é a mesma relação que eu tive. Claro, a gente percebe Cada um vê papai de um jeito. Claro. E depois papai, né, de um tempo, quando a gente foi fazer o arquivo confidencial... O Faustão perguntou, aí, Zé Carlos, a Vera te deu muito trabalho? Ele falou, não, Faustão, a Vera nunca me deu trabalho, ela só deu saudades. É óbvio que depois dessa frase do meu pai, eu entendi quem era aquele homem, como é que ele ia cuidar daquelas 4 mulheres, e de uma que era no terror, né? Com certeza. Mocarzel, a Vera Lúcia deu muito trabalho para você dirigir, e as 3 irmãs, como é que foi? As outras 3. Não, me deram muito trabalho, assim, porque elas queriam cozinhar, brincar, cantar, e ninguém queria filmar. Então, na verdade, eu virei o Zé Carlos, eu virei o pai. Na verdade, eu adquiri essa persona lá, e até a Tereza falava, nossa, mas você é insaciável. Porque repetir, cinema você repete, né? E a gente fazia planos muito elaborados, às vezes, né? Planos bergmanianos e tal. Então, a gente precisava... Então, foi quase uma mise-en-scène carcerária. E eu peço até desculpas, Veroca, pela veemência A Tereza não gostava. E nem de continuidade. Mas por que tem que usar a mesma roupa, velho? Tereza tinha língua preta. Não, mas tem que pôr o mesmo batom. Ah, não quero botar o mesmo batom, eu não quero botar a mesma roupa. Vão lavar a roupa e vão colocar a mesma roupa, porque tem continuidade. As manguaceiras. As manguaceiras, Você e Tereza. Eu e Tereza. Manguaceira é que gosta de beber, isso, né? De madrugada. Mamãe estava doente na época, eu via muito para Tatuí. E aí a Tereza falava, então vamos tomar alguma coisa. E a Tereza gostava de conversar. Aí, de madrugada, a Tereza ligava para todos os primos. Adivinha quem está falando? Isso 2, 3, 4 da manhã. Aí teve uma reconexão com a família. Sabiam que mamãe estava doente. Aí o telefonema de Tatuí sempre é uma coisa alarmante. Falou assim, para lembrar vocês que um telefonema de madrugada nem sempre pode ser uma coisa emergencial. Pode ser também uma forma de alegria e de humor para entender a nossa reconexão. A gente está terminando, mas eu gostaria que você falasse, porque a linguagem do filme é tão primorosa, que você falasse um pouco, que você absorveu também a questão das artes plásticas, porque Vera Lúcia fez artes plásticas. O filme é um híbrido ali é um documentário ficcionalizado em que o cinema tenta dialogar com as artes plásticas e eu chamei, né, a Leia Van Steen, que é uma montadora, que é uma artista visual. Eu queria uma figura feminina para montar e que fosse uma artista plástica também. E Vicente Saldanha também, que
Não, o Vicente é o diretor de arte, mas... Que ele traz, né? Ele traz isso, que né, a gente tem um diretor de arte que é o Vicente. Mas a montagem dela sim, também... a montagem sim. Não, e ela é uma desconstrução, né, do casarão, que ele mexeu Olha em o tudo, casarão, né? que casarão lindo, É lindo. maravilhoso. E ele mexeu em casarão. tudo, ele tirou os móveis do lugar, que são Cheio de pesadíssimos. janelas. Tem aquela cena que aparece as 4 nas janelas assim, que é lindo também. A gente tem Tatuí e tem Mongaguá também. A gente está vendo as imagens aí. Bom, Casel, parabéns, viu? Que primor de filme, que filme lindo de assistir. O público deve se identificar muito também com a relação dessas irmãs, não é? Oi. Eu não sabia que Tereza já tinha ido embora, mas eu estava combinando. Eu, Didi, Marcos, Sula, as meninas aqui, a gente quer ir lá visitar a sua casa, comer, porque eu sei que vocês comem muito bem lá. Engordam, não é, Mocasel? Tem perigo de engordar também. Vamos chamar, onde a gente pode assistir? A gente falou tão bem do filme, onde que a gente pode assistir? Vamos lá. Deixa eu falar aqui, porque você não vai lembrar, eu acho, né, Mocasel? No Vivo, por enquanto, no streaming, Vivo Play, Claro TV Plus, Google TV, Apple TV e 2 sessões ainda lá no Rio de Janeiro. Não é? Dia 29, Estação Gávea. Dia 30, Cine Arte UF, com a presença de vocês dois e as irmãs. Com certeza, as irmãs eu já vou cobrar, pode deixar. As irmãs. Beijo para vocês. Beijo nas mãos, na Rosa e na Regina. Obrigada. Tá bom? Val, obrigado. Vamos lá, Didi? Pois é. E eu também tenho 3 irmãs. Nós somos 4 irmãs em casa, então... O filme me tocou tanto, esse feminino que faz parte da gente. E vamos falar de artes visuais, e eu tenho certeza que a Vera também gosta. Tá chegando, falta menos de um mês para um dos eventos de arte mais aguardados de São Paulo, é a 35ª Bienal de Arte, que abre no dia 6 de setembro. E nessa contagem regressiva, a gente decidiu visitar os nossos arquivos e trazer aqui, toda semana, histórias marcantes da Bienal. Sim! Hoje, vamos relembrar a performance do coletivo carioca Shelpa Ferro na abertura da 25ª Bienal de São Paulo em 2002. Eles destruíram um Maverick com marretadas, pedaços de pau e tudo mais. E o público foi ao delírio. A tradição do coletivo é explorar a arte sonora. E eles fizeram isso muito bem. Vamos rever? E no comecinho da semana que vem tem Dança em Trânsito em São Paulo, um dos festivais de dança contemporânea mais importantes do circuito. São 13 espetáculos que reúnem companhias nacionais e internacionais. O festival acabou de ser apresentado na República Tcheca. Olha, é uma mostra itinerante que vai percorrer 33 cidades brasileiras até o dia 14 de outubro. Aqui em São Paulo, as apresentações acontecem no Centro Cultural Fiesp. Entre os destaques, tem o grupo franco-brasileiro Tápias, que apresenta na terça-feira Café Não É Só Uma Xícara, espetáculo inspirado na obra fotográfica de Sebastião Salgado. E aí, Júnior, vamos ver um trechinho? Vamos agora já.
Metrópolis de hoje acabou, mas seguimos nas nossas redes sociais. Passem por lá. Um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta às 7h10 da noite. Até lá. Cultura e entretenimento? Pronto, você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like e aí você fica por dentro de todas as novidades. Tô te esperando.